Dá, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado à casa pela oportunidade de estar aqui. Eu frequentei uma casa por muitos anos no Parque Cruzeiro do Sul, chamado Luz e Verdade, e dou aula em 2 faculdades à noite. É engraçado que no começo, né, acho que a gente se empolga, o ego toma conta, a gente acha que é importante porque dá aula, a gente acha que é importante porque faz palestra, e aí quanto mais você estuda, você vai diminuindo. Isso é muito legal. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você se forma em filosofia, em espiritualidade, você vê que uma encarnação só é muito pouco, né? Não dá conta da gente aprender tudo o que precisa. Esse tema foi, acho que o mais difícil que eu fiz até hoje. Foi muito difícil. O primeiro dia que eu comecei a pesquisar para escrever, me deu sono, me deu preguiça, me deu moleza. Eu fui para casa e não consegui continuar, e deitei e dormi. Minha mulher me ligou preocupada: você está bem? Né? Porque eu encontrei com ela e falei: me deu uma nhaca de tão pesado que foi o começo da pesquisa para mim. Mas depois eu consegui, porque eu frequento a Federação Espírita de sábado, a minha filha faz o cursinho de criança, a mulher faz o curso dos velhos, e eu só vou levar, porque eu sou indisciplinado, eu fico lá estudando, mas eu não faço aula. E lá na federação eu consegui. Enquanto elas faziam a aula delas, eu sentei lá, me concentrei, pedi ajuda, falei: agora vai. E aí saí. E por que eu resolvi escrever, né? Quando eu frequentei essa casa no passado, faz, sei lá, uns 7, 8 anos que eu não frequento mais lá, mas eu fui lá durante muitos anos. 2 eventos importantes para a humanidade aconteceram na ocasião. Foi o tsunami na Ásia, lembra? Morreu muita gente. Agora que eu estou vendo, né? Tudo bem? O tsunami na Ásia, que foi bem... foi difícil, né? Morreu muita gente. E eu lembro que à noite, na nossa reunião, estava um clima muito ruim, porque morreu muita gente, né? Mais de 3 mil pessoas e tal. E estava todo mundo muito tenso. Mesmo uma casa espírita, que a gente sabe que algumas coisas fazem parte, né? A gente vai ver hoje que faz mesmo. Foi muito difícil. E uma outra ocasião que aconteceu depois foi um foi o tsunami e o outro foi o World Trade Center, né? Nos Estados Unidos, lá, as torres gêmeas, né, que foram derrubadas pelos terroristas. Nas 2 ocasiões, eu lembro que a gente, os mais indisciplinados como eu, questionador, falava com a dirigente: a gente não consegue entender isso, né? E ela disse uma coisa que até hoje eu não esqueço. Ela falava: está tudo no seu devido lugar. Está tudo certo, faz parte do processo evolutivo, faz parte do aprendizado. Mas como, né? Se morreu tanta gente. E ela dizia: está tudo certo. Se a gente acredita em Deus, né, não tem nada acontecendo que Ele não permita, né? Então, lá atrás eu já pensava: deve ter algum recado aí, né? Se acontece tanta coisa para a gente, que faz a gente sofrer, deve ter algum recado. Por isso o título, né? As dores da alma são recados do universo, né? Será que o universo está querendo dizer alguma coisa para a gente? Esse começo de ano tão difícil, tanta tragédia, né? Enchente, prédio desabando, corrupção, morte, violência. O que isso quer dizer, né? É só acaso? Eu acho que não. Eu acho que tem recados para a gente aí. Mas a ideia é a gente entender que esses recados não são só agora, né? Porque a gente ouve muita gente falando: esse ano está tão difícil, né? Tanta tragédia. Mas as tragédias acontecem desde sempre, né? Então vamos lá. Esse meu negócio
Eu acho que talvez não seja na linha do tempo o primeiro recado, porque o mundo não começa com Jesus Cristo, né? Mas é marcante para a gente, né? Jesus, o advento de Jesus Cristo, ele mudou demais a história da humanidade. Eu não consigo imaginar o que seria do mundo sem Jesus, né? Sem a figura desse homem, né? E a mensagem que ele trouxe, tudo que significa Jesus Cristo nas nossas casas, na nossa cabeça, na nossa formação, até psíquica, né? A psicologia analítica fala muito disso, né? Tem um psicólogo analítico que ele fala muito, ele fala de espiritualidade e transcendência, né? O que tem a ver a psique, né? O ego, o eixo ego-self com Jesus, né? E ele vai falando, né? Do quanto Jesus é importante até para a nossa formação psicológica, né? Do jeito que a gente foi ensinado a crer, a importância e tudo mais. E aí, qual o recado de Jesus, né? Da vinda e da ida dele, né? Cada um aqui vai ter um entendimento disso, mas foi um marco muito importante para a gente, né? Antes de Jesus, o homem ainda era muito olho por olho, dente por dente, lembra disso? Era muito rude, né? O entendimento de Deus era algo muito primitivo até, né? E Jesus trouxe outra visão. Não, né? Se alguém te der se esbofetear a face, dê a outra. E aí as pessoas, não, é como, né? Dar a outra face, eu estou apanhando. Difícil entender as mensagens dele, né? Hoje a gente entende um pouco. Então Jesus Cristo eu trouxe como um primeiro advento importante. Mas vejam que acontecem coisas difíceis há muito tempo atrás, desde a época medieval, né? Aqui, quando fala da peste negra, né, morreu 1/3 da população europeia, né? Que vieram, essa doença veio em navios, né? Era pulgas que davam nos ratos, infectou toda uma população, e aí as pessoas fugiam dos navios para as cidades, levavam a doença junto e dizimou 1/3 da população. Então a gente tem desde essa época tragédias coletivas, né? Desgraças coletivas, alertando a gente para alguma coisa. Olha, acorda aí, né? Tem coisa acontecendo no universo e você precisa entender o que está acontecendo para se situar. E aí fala ali, foi uma doença que as pessoas morriam sem tratamento, né? 100% dos casos praticamente levou a óbito. Estima-se que 100 milhões de pessoas morreram em 4 anos. 100 milhões. Nossa. É como se a metade do nosso país morresse em 4 anos. E Deus, né? Mas Deus permitiu que isso acontecesse? Pois é, permitiu. Deus sempre existiu, né? Onipresente, onipotente, ele era, ele foi, ele é, ele vai ser, né? Então, mas mesmo assim aconteceu. E aí, depois da peste negra, várias coisas aconteceram, né? Muitas guerras foram agravadas por conta disso, né? Ele cita ali algumas coisas, né? França e Inglaterra, Guerra dos 100 Anos, combates entre Europa Ocidental e campos de plantações sendo destruídos, enfim, uma série de consequências veio depois também da peste negra. Foi mais um advento importante para a gente. Jesus, eu não trouxe todos porque a gente não daria tempo aqui, mas eu trouxe alguns eventos para a gente relembrar que não é só hoje, não é 2019 que está acontecendo coisa errada, que a gente vai ver daqui a pouco também. Isso vem desde sempre, né? Aí fala das cruzadas, né? Movimento de caráter religioso que visava a retomada de lugares sagrados para os cristãos na Palestina, né? Com a intenção de recuperar o acesso cristão a Jerusalém, muitos fiéis foram ao combate esperando reconhecimento espiritual e recompensa por parte da igreja. Era a Guerra Santa, que durou 3 séculos, acumulou mortes, deu início ao eterno confronto religioso entre
Ocidente e Oriente. Também milhares de mortes, né? As cruzadas. E olha que interessante aqui. A ideia da cruzada é nobre, né? É em nome de coisas sagradas, né? Como a gente vê até hoje no Oriente, as pessoas matando, se matando em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de... Então, as cruzadas têm um significado até mais... Existia um propósito por trás, mas também dizimou milhões de pessoas. A escravidão, né? E a escravidão, quando a gente fala só de negros, né? Mas qualquer forma de subjugar o outro é escravidão, né? Então, o mais conhecido é a escravidão sobre os negros, né? Mas todo homem que se sobrepõe ao outro, à força, né? Ele está escravizando o outro, né? E há escravidões que não exigem força física. É intelectual, é emocional, né? É a dependência do outro de você emocionalmente, né? E quando a gente faz questão de manter o outro aos nossos pés, né? E não precisa de força, né? Para escravizar alguém. E ainda falando de escravidão, né? Que é datada muito antes da escravidão dos africanos, né? É falado de escravidão, tão antiga quanto a própria história, quando os povos derrotados em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Citamos como exemplo os hebreus, que foram vendidos como escravos desde o começo da história. Lá atrás, no início de tudo, o povo hebreu, depois é que começou a escravidão africana, e chegou no Brasil através dos portugueses, né, que precisava da força negra para desbravar o nosso território e conquistar, e plantio de cana-de-açúcar, desenvolvimento econômico e tudo que a gente sabe. Também é uma fase triste da humanidade, né? Tudo que os negros sofreram, o que os hebreus sofreram, o que os negros sofreram, é uma mancha muito ruim na nossa história, mas existiu e tem sequelas até hoje. E aí, como eu falei no começo, que eu me lembro do World Trade Center, né, o terrorismo, né? Que cresce cada vez mais no mundo por diversos motivos, né? Extremismo branco, aí eu sou branco e o branco é mais importante, porque a raça adâmica, tem gente que volta lá atrás, fala da raça adâmica branca, que é sangue puro, sangue nobre, né? Sangue azul, sei lá que cor é o sangue, mas segundo eles é mais importante. O extremismo branco tem crescido muito, né? Os governos de direita no mundo, que tem tentado impor, né? E tem imposto em alguns casos, né? Essa diferença, né? Que o branco ele é mais importante, ele é uma raça nobre, por aí vai. Isso tem causado guerras, conflitos, e isso é atual, isso é hoje, né? A gente poderia citar aqui líderes como o Trump nos Estados Unidos, vários na Europa, o presidente da Hungria, da Suécia, e por aí vai. São extremistas brancos que divide a sociedade dessa forma, né? Extinção forçada de espécies, né? Várias espécies de animais entrando em extinção por interesse comercial, né? Aqui tem um exemplo, fala acho que em alguns lugares da China, o pênis do tigre é considerado afrodisíaco na comida, e aí vai matar tigre para fazer um ensopado de... Né? E aí os coitados entram em extinção, né? E a gente tem visto muito isso, tráfico de animais e venda de animais ilegais, maus tratos, né? Transporte de aves, 200 aves dentro de um cativeiro que cabe 20, aí chega
mortas ou sem pena, não voa mais, enfim, né? Os animais também têm sofrido, né, essa estupidez humana, essa ganância pelo dinheiro a qualquer custo, por aí vai. Eu quis voltar no tempo e estou trazendo para vocês, para a gente ver que o mundo ele vem dando sinais para a gente. Olha, acorda, muda, se transforma, se reforma, né? Porque desde sempre as coisas acontecem, né? Não é de agora, não é 2019 que está trágico. Talvez a gente esteja mais atento às tragédias hoje, talvez a gente tenha evoluído um pouquinho e a gente sente um pouco mais agora quando vê o outro sofrendo, mas sempre existiu, né? Sempre a miséria hoje em dia, ela bate na nossa porta, né? Quantos têm condição de comer todo dia, tomar banho todo dia, ter remédio? Quantos? A minoria. É porque a gente vê todo mundo à nossa volta nessa condição, mas é a minoria que está nessa condição. A maioria